Olá, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Liga Flow Podcast. Na verdade, hoje aqui é um papo aqui de amigas, né? Um papo hoje. Podia estar numa cozinha, né? A Lívia podia estar cozinhando e tal, ia ser mais Aqui eu, tá vendo? gostoso. É, porque ela, né? Ela tem o dom, ela tem o dom. Fazendo pudinzinho. A Michelle ia estar com um copo de vinho na mão, com De certeza. vinho. Eu idem. E eu ia estar no Guaraná Zero, porque nem Coca Zero eu tô podendo tomar. Mas é isso, vamos começar, vamos ter um papo aqui bem legal agora. Que tá te travando? A gente tem que destravar esse negócio. 2026 é o ano que a coisa tem que acontecer. É o nosso ano, é o ano de todo mundo. 2026 De quem, não é da Virgínia, é nosso. de quem quiser destravar. Você quer destravar? Vamos Vamos falar destravar. sobre Bora isso. falar sobre isso. Já que tu te meteste aí no meu, No seu, no seu, no meu, no no seu meu pitch? pitch, me conta aí. O que se tu destravares hoje, a tua vida ela vai para um rumo que tu queres que vá? Eu acredito que o que eu preciso destravar é sair um pouco da minha zona. Não é zona de conforto, porque isso eu lido menos, eu acho. Mas sabe aquela coisa de só conviver com quem está no meu dia a dia? E realmente ser mais provocativa com pessoas que vão me trazer novos conhecimentos, vão mudar a minha cabeça, vão trazer novas reflexões. Mas, de certa forma, acho que tu já tá nesse caminho, não, amiga? Eu tô Para ter a nesse campo. mentoria e tudo mais. Não, a mentoria me ajudou a destravar, mas durante muito tempo eu pensei que bastava eu ser um excelente profissional e que isso me faria ser cada vez ser promovida, ter melhores avaliações. E eu percebo que isso é importante, mas você ter conexões que com pessoas que você admira ou que estão na posição que você quer chegar, isso é fundamental. E nesse sentido, eu sim mudei já em 2025, mas eu tenho meta de ser ainda mais, que eu tenho certeza que isso vai me levar para um patamar ainda maior. É, eu acho que faz bastante sentido. Só tem uma coisa que eu queria, que eu não falei, porque eu já estou muito achando que a gente já é muito conhecida, né? Eu, Paula Binader, estou aqui com a minha parceira Andréia. Andréia, Lívia e Michele, que nós somos o Ligo Flow. Achei excelente a tua resposta, amiga. Eu acho que você abrir os seus horizontes para novas conexões, novas trocas, né? Te dá mais amplitude de visão de mundo, de oportunidades, de perspectiva. E eu até li uma frase essa semana que agora eu esqueci de quem é, que uma das piores coisas que tem é você acreditar que a sua única perspectiva é a única que existe para você olhar uma situação, porque de fato não é. Existem várias outras, né? Várias outras que podem te fazer navegar por oportunidades e por situações que você nem imaginava que seria possível. Pelo menos na minha mentoria, isso me expandiu bastante essa visão. Acho que para isso a gente, primeira coisa ser mais humilde mesmo, né? Mais humilde, saber que você não vai saber tudo, você não é dono da verdade, e aí você começa a abrir. Eu acho que a mentoria faz muito isso, porque quando você contrata ou você tem um mentor, uma pessoa que vai acelerar a sua carreira, você tem que ouvir como ela faria, porque isso que é a mentoria, ela não vai falar o que está no livro, ela vai falar como ela fez, né? E eu acho que a gente está vivendo aqui as quatro muito isso. Mas falando, eu acho que humildade mesmo para ouvir e para saber que outras pessoas vão saber, vão agregar o nosso conhecimento, vão saber mais do que a gente em outras frentes que a gente precisa. Agora, destravar em 2026, eu entendo assim que para mim, eu acho que tem essa questão da conexão, que é me manter me conectando com pessoas que possam me ensinar algo, tá? E o técnico, eu acho que chega um momento da nossa carreira que o técnico ele já não é que ele não é mais importante, está entregue, né? Então você já provou que ele está entregue, então não adianta você fazer o melhor se as pessoas não enxergam. Mas como é que você faz isso de uma forma genuína sem parecer forçado, porque ainda essa necessidade desse relacionamento para você provar que você é importante, que você pode crescer na sua carreira, isso ainda me incomoda um pouco, mas eu já aceito mais. Mas como você faz isso de uma forma genuína, né? Para que você construa relações duradouras, que você deve falar bastante sobre isso, duradouras e não necessariamente só para você conseguir algo. Eu acho que é nesse caminho que eu tô de trazer pessoas que façam sentido para minha vida. Acho que você falou pessoas que você admira, não só aquela pessoa que se você pode até conseguir algo com ela, mas que ela tem algo para te ensinar. Sim. Acho que esse é o caminho, né? E acho que no meu caso tem um pouco disso, mas é muito mais não vacilar no que eu acredito, não vacilar no que eu sei, que eu conheço e onde eu posso chegar, em nenhum momento. E para mim é inevitável aqui falar da mentoria que eu estou fazendo, que ela trabalha muito a questão da mentalidade. Ela tem me ajudado muito
E eu penso até, nossa, quando acabar eu vou ter que seguir por mim, né? Porque eu acho que a pessoa abre a mente da gente, mas aí depois a gente tem que seguir por nós. Não vacilar em nenhum momento em que eu sou capaz, mesmo que em algum momento eu não esteja motivada, mas que eu tenha certeza que eu posso chegar. Acho que isso eu tenho que destravar 100% em 2026. Eu acho que é um excelente ponto. Eu acho que e é muito bom ter essa consciência, porque às vezes a gente não tem, né, a consciência de se auto-observar, Sim. né? Essa coisa da auto-observação e ter a consciência de que tu precisas mudar determinada coisa e o que é mais importante que tu falaste é continuar exercitando isso, muito embora não tenha ninguém te Ali. dando insights ali. Porque quando com a mentoria toda semana, como a gente está fazendo, toda semana tu tem aquele gás, né? Aquela injeção, aquela cutucada, aquele tapa na cara, que é super bacana. E quando isso parar, a gente vai ter que, de alguma forma, continuar nos provocando. Ou buscar uma outra Sim. Ou buscar mentoria, uma outra ou renovar a mentoria, mentoria. ou uma Porque, outra forma de se porque também é legal autoprovocar. você ter outras pessoas, né? Porque aí você está trabalhando com um pensamento e depois você vai trocar, né? Por outra pessoa que também vai abrir o seu Uma outra pensamento de uma perspectiva. outra forma, exato. E tem uma coisa importante também, é que em vários momentos da nossa vida, a gente quer destravar algo que não necessariamente é a mesma coisa, né? Por exemplo, daqui a 6 meses, talvez eu tenha destravado, criei um hábito novo e não vou deixar que a minha mentalidade me sabote Uhum. para eu fazer o que eu acredito. Pode ser que daqui a 6 meses a um ano eu já esteja num patamar em que eu preciso trabalhar uma outra coisa. Então, durante a vida da gente, talvez a gente tenha que procurar pessoas diferentes para nos mentorar, seja numa conversa. E aí tem a questão de uma conversa, por exemplo, aí eu vou buscar Dea para me mentorar na, sei lá, dando um exemplo, na questão de relacionamento, porque eu preciso e tal. Aí vai ser uma conversa, 2 conversas, mas tem que ter um processo, que eu acho que é o que a gente está vivendo, entendeu? Quando você quer destravar algo que vai fazer uma grande mudança. Foi aquilo que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Se tivesse uma única coisa que você tivesse que destravar esse ano, qual seria isso, né? Uma, você tinha que escolher. Então isso vai acontecer, vai mudar muito, porque o propósito muda e o que a gente tem que mudar muda muito também o que a gente tem que destravar. Imagina se eu tiver que destravar o resto da minha vida sobre mentalidade, quer dizer que eu não mudei, né? E Já quando, e aprendeu. quando você. É. E acho que cada etapa, né, dessa nossa trajetória, né, que você se propõe a estar numa mentoria, né, tá ali numa escuta bem ativa do que você quer para você, né, você começa a destravar quando você já se observa e começa a não se cobrar mais, e sim a se escutar mais. Porque muitas vezes, por isso que é bom a Uhum. mentoria, né? Porque eu já fiz várias mentorias, né? É a minha 4ª vez que eu estou sendo mentorada. Em cada etapa da minha vida eu estava no momento. É isso. Então eu pude ouvir algo de alguém que cravou na minha mente, que fez eu dar mais um passo, 2 passos. Então eu cheguei até aqui com essa ajuda, mas porque eu também, além de eu ter me destravado, eu tive uma escuta, né? Eu quis trazer aquilo para mim. Sabe? Agora, não é um exercício fácil? Não. Por quê? Porque a pessoa tem que estar pronta, principalmente para Aberta, ouvir, minimamente aberta. pronta, aberta para escutar e tá ali assim, eu desejo isso para mim. Então, quando a gente olha a trajetória de nós 4 até aqui, com o Flow, por exemplo, em 2 anos, a gente vê onde a gente estava, o quanto o Flow trouxe muita sabedoria para nós, trouxe muitas outras conexões e ainda nos ajudou pessoalmente na nossa vida corporativa também. Isso, sim, Isso. bastante. Agora, seja mentoria, seja um curso, seja um livro que você lê, seja um curso que você faz, já falei aqui, mas seja qualquer aprendizado novo que você tem, se a pessoa, como você falou, você tem que se permitir estar aberto. Se a pessoa, ela não entender que ela tem que ser protagonista desse processo, seja um mentor, seja um professor, seja alguém em faculdade, ninguém vai resolver o seu problema se você não estiver aberto a fazer. Então, as pessoas têm que estar no momento para fazer aquilo, né? Exato. Então, a gente tem que querer, por mais que você teve 4 mentores, que você falou, provavelmente você teve que fazer por onde? Porque ele não ia fazer por você. Não. Não. É isso que as pessoas ainda têm uma dificuldade de destravar, eu acho. É que eu que tenho que ser protagonista do que eu quero mudar, né? Até para Isso você é fundamental, porque é. senão nem adianta fazer mentoria. até para procurar um mentor, você tem que estar aberto, né? Imagina eu vou investir meu tempo, a pessoa vai estar investindo tempo e eu não estou aberto, vai adiantar em quê? Nada. É.
Mas sabe o que acontece, amiga? Muitas vezes a pessoa procura uma mentoria com uma intenção e chega lá, ouve algo que está em discordância com o que ela acredita. Ah, mas isso não. né? Ah, mas isso. A pessoa ainda está resistente. Eu acho que É, às vezes a gente tem que estar pronto para receber. Então, tem que estar pronto, porque senão você vai gastar o seu tempo, o tempo É, do seu mentor, porque para o mentor também, é gastar dinheiro. não, e ver você evoluir é o papel dele, Sim. né? E se a gente tá ali fechado, que não quer escutar, tá ali tipo, cara, não é obrigado, a gente é dono da nossa vida, né? Então, se a gente tá ali é porque a gente tá querendo uma mudança e tem que estar pronto Aberto. para ela, né? É. Olha, para mim, sabe quando eu acho que está dando certo? Seja mentor, seja uma conversa com uma amiga que está falando uma verdade para Ou um mim, curso. qualquer coisa, ou até numa terapia, porque isso aconteceu comigo há anos atrás, quando dói ali no fundo do estômago, quando aquilo te Dá aquele incomoda. tapa na É quando Você fica até com muda. raiva, mas você não consegue ser contra aquilo, porque aquilo ali está fazendo a mudança. Eu lembro que a terapia que mais me mudou foi uma terapia que eu saí assim, irritadíssima do consultório, mas foi a terapia que me fez enxergar assim, ter um espelho na minha frente. Porque às vezes a gente não quer ver, né? São coisas que a Exato. gente entra até em negação. Mas sabe uma coisa que eu estava pensando enquanto vocês estavam falando? Que foi uma experiência que eu vivi, que não tem como eu não falar, que eu acho que também destrava é a gente ter uma conexão espiritual, Sim. né? É a gente se abrir para um universo que muitas vezes não, a gente não toca, a gente não vê, mas a gente sente, né? Eu acho que uma experiência espiritual, ela expande a tua capacidade de percepção, de escuta, de absorver as coisas. Então, eu acho que também é um destrave muito importante. E outra coisa que eu notei é que quando a gente abre esse, como é que eu posso dizer? Abre esse, Leque. Esse não, caminho esse da espiritualidade, caminho. né? Quando a gente abre essa perspectiva de outras coisas começam a chegar. Que eu acho que quando você olha para as coisas com o olhar da espiritualidade, quando você começa a exercitar Sim. isso, você parece que fica mais pronto para receber algumas coisas, para escutar e pelo menos comigo, eu não sei se isso é com todo mundo, mas te dá mais coragem para meter a cara, para dizer assim, não, eu vou fazer isso, eu vou falar com aquela pessoa que eu sempre quis falar e nunca tive coragem, eu vou pedir essa conversa. Por que não? O máximo que eu vou ouvir ou não. Eu vou sim fazer aquilo, porque ou então algo que eu nem queria fazer, não, mas é para fazer, bora fazer. Bora fazer e ver no que vai dar. Antes, eu era muito mais enrijecida, porque eu não Entendi. tinha uma capacidade de abrir, de dizer assim, não, eu acho que não, mas pode ser que dê certo. Sim. E também isso de você se experimentar, porque nem tudo a gente sabe, nem tudo a gente tem certeza, a gente pode ter opiniões, mas que podem mudar. E você sabe que isso que você está trazendo é muito relacionado com um podcast que a gente gravou há pouco agora, que até para desenvolver nosso cérebro, para ampliar as sinapses que você tanto Sinapse, que gosta eu de tanto falar, amo sinapse. muitas vezes a gente, em vez de, não, eu só gosto de fazer isso, esse é meu jeito, sabe? A gente tem muito isso, né? A gente é muito Eu fiel sempre ao tive nosso, muito isso. mas eu também, então a gente é muito fiel ao que a gente pensa, só que isso, quando você se abre, mesmo que aquilo pode ser, não ser a melhor coisa do mundo, mas vamos tentar, de repente você, alguma coisa você vai Você agregar. pode experimentar e de fato não ser, Ou ser, exatamente, não vai saber. Mudar. ok, mas você experimentou. Experimentou, se Exatamente. Mudou, se permitiu, mudou alguma coisa dentro de você para É crescer. isso. Exato. É, super. Eu quero contar um fato aqui de uma mentoria que eu passei, porque muitas pessoas acham que buscar a mentoria é só no momento em que ela está num momento de muita dificuldade, né? Uhum. E não necessariamente tem que ser isso, porque você poder estar com outras pessoas mentoradas ou amigas, como você falou, isso te faz cravar algumas coisas na sua mente que você não esquece e acaba seguindo um percurso para que aquilo aconteça com você. Quando eu fiz uma segunda mentoria minha, que foi com o Fábio Salomon, se ele tiver, eu vou mandar esse vídeo para ele, que é bem importante dividir isso. Eu não o conhecia e nós fomos bater um papo, um café antes de começar as sessões, né? E ele chegou para mim e falou assim: "Me conta um pouco de você". E eu
disparei falar daquele jeito que eu sou, né? Ah, deixa eu falar. Não E deixava agora eu ele, gritei né? com ela, eu disse, Deixa. menina, deixa eu falar. Aí eu falava, falei, Quero não, te porque contar uma coisa que tu vai gostar de ouvir, tu não para de não falar. paro, nem para gostar de ouvir, nem sendo uma coisa boa. Aí eu falei, não, porque eu faço isso, porque eu trabalho, porque eu vou, né? Vou contar tudo como eu sou boa, que eu faço, né? Gente, ele virou para mim ali muito calmo, como ele é fantástico, o Fábio, virou e fez assim: Olha, eu vou falar exatamente o que você é, tá? Você é aquela profissional que agarra tudo, faz tudo, acha que quanto mais você fizer e tá entregando, é ótimo, não tem tempo para nada, e aí você é uma pessoa que seu chefe nunca quer te perder, exatamente porque você faz tudo. Aí ele virou para mim nas próximas conversas e disse assim: o teu perfil é um perfil totalmente comercial. Isso eu tô falando coisa de 6 anos atrás. E eu virei para ele e falei assim: não, não, não é o que eu quero. Eu tracei minha rota aqui de um jeito, né? Que a gente acabou de falar isso, e eu quero seguir essa rota. Não, eu não vou nunca ser comercial, isso não tem nada a ver comigo. Ele falou: pois é, mas você deveria pensar nisso. E aí acabamos a mentoria, né? Foram aí alguns Sessões. meses falando disso, e eu sabia ali naquele momento, né? Eu escutei, mas não levei. E pensei, sabia o que eu queria, que era o quê? A minha carreira aqui, né? Aqui eu Numa já na linha tinha, na linha na linha segura. segura, o que eu já tinha, para que que eu vou dar um passo inseguro com algo que eu não sei fazer, né? Aí, de repente, eu cheguei num momento de incômodo que tudo que ele me falou voltou à tona e eu fiz assim, gente, qual o problema de eu arriscar? Qual o problema de eu tentar? Ele disse isso para mim no passado, agora eu cruzo com outras amigas dizendo a mesma coisa para mim. Muitas vezes você ouve algo que você não quer ouvir naquele momento, achando que o melhor para você é o que você já traçou. Mas as pessoas que estão ao seu redor, ela está enxergando muito mais de você do que você mesmo, Muitas Uhum. vezes. É muito legal a gente ter né? pessoas determinantes na vida da gente. E muito parecido com o que aconteceu com a Déia. Eu tive um chefe, lá quando eu comecei em Telecom, lá em Belém. E aí ele me chamou para uma conversa e disse assim, Paula, eu acho que você não está na cadeira correta. Eu acho que você deveria ir para o comercial. Aí eu disse assim, não, de jeito nenhum, não suporto comercial, não gosto de ninguém fungando no meu pescoço, ninguém me cobrando meta, eu gosto de trabalhar, voar, fazer minhas coisas, não gosto de ninguém pegando no meu pé, e comercial sempre vai ter alguém pegando no teu pé, te perguntando como é que tá, quanto tu vais entregar, como é que vai ser, não, não quero, não gosto. E não, tu vais, olha, não te dou escolha, tu vais pro comercial e me botou no comercial. Eu fui pro aprendiz, voltei, quando eu voltei ele disse, olha, acabou, vai pro comercial agora. E fui. E acabou. Que eu fiquei no comercial durante anos. E foi onde eu mais aprendi, onde eu aprendi muita coisa. E eu me descobri que eu adorava aquela dinâmica. Apesar de ter, obviamente, alguém fungando no meu pescoço. O tempo Tive que me todo. adaptar. Mas faz parte do negócio, né? É uma dinâmica gostosa. Agora, se você não tem uma pessoa, às vezes, para te dizer algo que você não consegue capturar, porque você tem crenças que te levam a crer que aquilo não é legal, você acaba vivendo muito sem explorar Você todo o fica potencial, sem explorar seu próprio toda a potencial. tua capacidade de realizar coisas. Então é muito legal ter essas pessoas na vida da gente. No meu caso, Concordo. nessa história que eu estou contando específica, foi um diretor que eu tive, que ele teve esse papel fundamental, nem está mais entre nós, pessoa muito bacana. É, que me deu, que abriu meus olhos para isso. E disse assim, não, e não vou te deixar escolher, tu vais. E tu vais aturar as pessoas fungando no teu pescoço. E foi, e assim foi super legal a experiência. Hoje estou no comercial, mas de outra forma, no planejamento, porque acho que é o que eu gosto mais de fazer de fato. Mas experimentei. Sim. Experimentei e foi muito gostoso. Então, eu acho que uma das coisas que pode destravar a gente. Tu falaste muito bem da mentoria, a gente está explorando bastante esse tema da mentoria. A Mi falou de curso, falou de. Tem um outro ponto que você falou também. Terapia. É, às vezes, uma outra pessoa Tem que te que vai lá e falar, te né? dá, que você confie, que vai te dar um toque, que você baixa a guarda.
né? De repente essa pessoa tem razão. Vale a E pena, eu né? acho Parar que é para ouvir. importante, assim, ó, o que você falou, né? Tipo, a gente pode procurar e perguntar, né? Porque às vezes a gente fala assim, a gente ainda tem uma certa vergonha de conversar com pessoas que estão muito acima, hierarquicamente, e a gente acha que a gente tem essa mania. Eu, graças a Deus, não tenho nome. Hoje eu tô bem cara de pau, posso falar. Hoje? Não, mas eu piorei. Não. O flow, Faz um não, bom tempo. mas o flow me fez eu ter mais confiança de procurar. Eu Sim. tinha um receio maior. Não, eu acho que ela sempre teve a cara de pau, mas ela não tinha a paciência de fazer. Pode ser. É. Porque cara de pau Não, sempre mas eu tem. digo assim, ó, procurar para falar sobre o que aquela pessoa acha sobre mim. Porque eu acho que, como uma leonina, eu não queria muito saber o que o outro pensava. Eu achava que o que eu pensava estava bom, e eu via meu gestor direto. Mas você procurar pessoas fora da sua relação e até o seu próprio gestor, aberto a ouvir assim, o que você acha que eu posso? Qual caminho eu devo seguir? Pessoas que você confie. É fundamental para você ter essa mudança. Porque você falou assim, o meu me colocou, ele enxergou em mim e me colocou num lugar sem a minha vontade. Pode ser assim. E é bom também. Mas você Mas pode. assim, só pra deixar claro, ele não fez isso de uma maneira ruim. Não, não, amiga. Eu tô dizendo assim, mas ele Eu foi colocou. sem a minha vontade, mas tá bom, chefe. Já que É, você tá dizendo, eu vou. porque você confiava. Sim, porque eu confiava. Mas eu digo assim, não foi algo que você provocou. O que eu tô querendo trazer aqui Nesse é caso, a não. gente pode provocar isso. Né? Eu posso provocar Sim. intencionalmente, procurar a pessoa falando assim, aonde você acha que eu posso também agregar? Porque eu tô aqui nesse caminho há algum tempo. Aonde eu mais posso ir? Que você acha que no meu perfil, que quando a gente ouve também, e a gente pode fazer isso intencionalmente, também é um caminho. Sim, com Porque, certeza. porque muitas vezes a pessoa, o seu gestor, né, ou a pessoa que está do lado, né, que é par do seu gestor, ele acha o quê? Que você está feliz, que você não quer mudar, porque você não provoca essa conversa. Porque muitas vezes você quer que o outro enxergue, mas a intencionalidade de você buscar alguém, seja um mentor, seja o seu gestor, seja um gestor de uma área da que você está, eu acho que faz o movimento também acontecer. Acho que tem um Sim. ponto que talvez tenha um pouco a ver com isso, que foi uma coisa que eu trouxe para mim. Antes, eu tenho um lado perfeccionista, mas não era como o seu. Mas eu tenho também. Não é só porque, assim, sabe, na fama aqui, quem é perfeccionista do grupo, mas eu sempre fui um pouco também. Dá, né, um pouco diferente a Não sei se eu forma sou de que a gente é. perfeccionista ou exigente, ou as duas coisas são a mesma Eu coisa. não sei, eu não sei. Eu acho que é um pouco de cada coisa você. Talvez não seja a mesma coisa, mas eu era. Então, assim, eu analisava muito, eu planejava muito, eu pensava muito, e eu só agia ali quando eu tinha certeza. O que mudou para mim? Eu agia sem ter 100%, agora eu agi sem ter 100% de confiança que aquilo vai dar certo. Eu vou e depois vem a confiança. Eu vou e depois vem a certeza. E aí, tô batendo Segura a aqui, mãozinha. né? Segurando, Ela se tá, empolgou. me empolguei, tá aqui, ó. E aí, nem sempre você vai ter todas as respostas. Eu preciso falar, eu vou marcar um café com fulano, Beltrano, sei lá, com alguma pessoa. Você não vai ter a certeza de qual o De retorno que vai ser daquela legal, pessoa. se não vai ser Mas legal. você está ouvindo o quê? Você está ouvindo a sua intuição, você está se confiando mais. Não, Você e tá fora acreditando mais em isso, Isso é você. super fora isso, você importante. está se colocando vulnerável. Pois é. É. E a vulnerabilidade, ela te coloca num lugar de aprendizado, de qualquer forma. E tem um ponto, exatamente. E você não te está tira o mais tão medo. preocupado, você começa a se preocupar um pouco com o que os outros vão pensar. Você se posiciona, porque para se posicionar, você fica muito preocupado com o que o outro vai pensar, você não se posiciona, você vai sempre pensar, vai ficar ali em cima do Vai muro. ficar pensando pra Então, sempre. mas É. essa é uma coisa muito bacana que a gente aprendeu na nossa mentoria, né? Para que você precisa se preocupar tanto com o outro se Exato. nada disso vai mudar a rota da tua vida, É. nem do outro e muito menos a sua, né? Então é legal você falar isso e dividir com todos, né? Tem muita gente, eu tenho certeza que muitas mulheres, elas ficam pensando assim 1000 vezes em algo que ela queira fazer para a carreira dela, de medo ela não dar passos importantes, porque ela fica, o que vão falar? E se eu não conseguir? E o meu medo? Assim, eu sempre penso, não, eu já tenho. É. E eu tô pouco me importando para o que os outros vão falar. O que importa é o que eu tô buscando para mim. Lógico, hoje A com muito intenção do que tu mais, estás fazendo aquilo, né? exatamente, hoje com muito mais maturidade a gente Sim. atinge essa etapa da vida que nós 4 aqui já atingimos. Então, é legal poder falar isso para as mulheres, porque é um pensamento positivo que te traz algo muito bom para a tua vida
de modo geral, entendeu? Te tira o medo, te destrava, te faz ser mais forte, te coloca com propósito atingíveis, e se não atingir, tá tudo bem, porque você vai lá e muda, a gente muda o propósito também. E tá E o tudo erro é certo. importante. O O fracasso, erro, o erro é importante para o aprendizado. Ninguém fala sobre isso, mas exatamente, ele é É fundamental na muito nossa difícil trajetória. você exatamente. progredir em alguma coisa sem errar. É, É. exatamente. E você não inova sem errar, né? E a gente precisa Você aprender não isso. cresce, você Para não de se ter medo. desenvolve sem errar. Parar do medo. O medo do errar deixa a gente travado e fica no mesmo lugar. Não Hoje pode. mesmo eu marquei um bate-papo com uma pessoa e disse, meu Deus, pra que que eu fui marcar esse bate-papo? Porque eu fiquei, tenho que me preparar. E tu chegar lá na hora é um negócio tão fluido, que às vezes nem precisa tanta preparação, é fluido, o negócio flui, o bate-papo vai. E, putz, ai, nem precisava ter ficado, devia ter feito isso antes, É, né? Então a gente precisa destravar, a gente precisa dar os passos. Eu precisa. falo isso de carteirinha porque eu, como elas falaram, é verdade, eu sou uma pessoa exigente. Eu sou uma pessoa que às vezes me travo, ah, não tá bom, não, assim ainda não tá legal, tem que ficar melhor. E acabo sendo travada, porque isso segura a gente, né? Muito, A muito. gente querendo que seja sempre perfeito, seja sempre perfeito, não, que eu já nem quero mais usar essa palavra, mas que esteja no meu padrão de qualidade, digamos assim. Não, Então a gente tem às vezes que dar uma relaxada. e você trouxe um ponto, né, agora que me fez voltar assim uns 15 anos da minha carreira. Como seria tão bom na minha vida se em 2010, 2011 eu tivesse alguém, eu tivesse um Ligo Flow, eu tivesse pessoas que pudessem falar para mim o, o que nós estamos falando aqui entre nós. O caminho que a gente pode seguir para que tudo se torne mais fácil. Eu tinha tanto medo de parar o que eu estava fazendo no trabalho, eu tinha tanto medo de mudança, como se a mudança ela me trouxesse um outro lugar para mim, um outro espaço que não teria espaço, não teria visibilidade, não teria uma continuidade do que eu nem entendi o que eu queria ainda construir, sabe? Então aquilo me gerava um medo, me colocava dentro de uma bolha que eu acabava sendo uma gestora ruim, eu era agressiva, eu não olhava, eu olhava pouco para mim, muito menos para quem eu estava. Quando eu fui assumindo outras cadeiras, eu fui aprendendo na raça mesmo, ouvindo na raça que eu digo sozinho, Sim. ouvindo pessoas que traziam insights e que eu pegava, mas eu podia ter sido uma pessoa muito melhor profissionalmente, sabe? Se naquela época de 20 anos atrás a gente tivesse a facilidade que a gente tem hoje, que as pessoas têm hoje, de ouvir mais, de fazer mais conexão, de ser mais referência, de não ter medo de se expor, porque muitas pessoas, inclusive eu lembro, que tinham medo de se expor e falar ali a verdade, porque aquilo ia soar mal entre todo mundo que era seu par, e a maioria homens, né? Porque era muito mais homem do que mulher. Hoje eu me lembro que uma época eu fui líder, só eu mulher, o restante era todo homem, então eu ficava ali quietinha, sempre quieta, porque qualquer coisa que eu falasse eu já pensava assim, eu sou minoria, eu vou perder a razão, entendeu? Então, hoje nós estamos numa situação muito melhor de poder ajudar outras mulheres, de poder ouvir outras, melhorar a nossa vida cada dia e fazer com que a vida de outras melhore, né? Trazendo um pouco de tudo isso que a gente já viveu e do que eu, por exemplo, quis trazer que vivi aqui no Agora, passado. vamos falar um pouquinho. A gente falou, né, o que que a gente tem que destravar, né, em 2026. Assim, a gente está falando muito de para frente. Mas a gente precisa falar, que eu acho que isso aí me despertou, isso que você falou, André, me despertou para falar o que nesses 2 anos, 2 anos, assim, sou muito ruim, que a gente está Uhum. juntas, o que nesses últimos 2 anos a gente destravou já. Nossa, Nossa. Isso é bem muita importante. É uma lista de É. coisas. Eu acho que eu vivi uma metamorfose. Pois é. Todas nós. Eu não consigo, Muita eu não, 2 anos atrás eu acho que eu era outra pessoa. Eu Eu acho que definitivamente quando era. eu acho que a gente se permitiu de tal maneira ser vulnerável, nos expor, conhecemos pessoas de tamanha generosidade, de tamanha Disponibilidade. disponibilidade de troca, pessoas incríveis que a Incríveis. gente passou por essa mesa aqui com a gente, que fez com que a gente mudasse a nossa mentalidade, né, aos poucos.
que fizeram, buscamos cursos, quanto a gente foi se Parece desenvolver, que tinha né? um caminho, Parece né, que foi aberto, traçado. os caminhos estão abrindo, né? É. É, Mas não é que estava traçado, é que a gente abriu os É. caminhos. a gente Com a abriu. nossa mudança. A gente mudou a mente. E Destravou. eu lembro que no início de 2025, eu falei para mim, eu falei assim, eu vou gravar meus vídeos e eu vou acelerar a minha rede social, eu não vou ficar com medo de ninguém. Por quê? Eu já fui muito boa, ó, eu percebi, foi um aprendizado que eu tive. Fui muito boazinha com muitas pessoas, não querendo agradar e não falar a verdade muitas vezes com as pessoas à minha volta, principalmente equipe, etc. Não adianta, gente. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, vai ter gente falando de você. Agora, eu vou deixar o tempo correr. E porque eu tenho que agradar os outros, deixar de gravar os meus vídeos, de fazer uma coisa que eu gosto, de um projeto que eu acredito, de gravar um podcast. Há 2 anos atrás, eu não imaginaria quantos podcasts a gente já gravou aqui, né? Sim. Preocupada com o que Já os bateu outros vão 50, pensar. será? Eu acho que se não bater, tá bem pertinho. Como é que a gente pode colocar um projeto, os sonhos da gente na mão de outras pessoas, porque elas vão falar. Se você tiver Vão escondido, falar. elas vão De falar. qualquer Então, forma. que fale, porque Qualquer eu vou forma. fazer Vão falar. mais e mais, tá? Vão falar se a qualquer gente tá forma. magra, se a gente tá gorda, se a gente tá feia, se a gente tá Exato. bonita. Vão falar se a gente é inteligente, se a gente é burra. É. Vão falar. Vão Se a falar. gente grava vídeo, se a gente Então não é melhor grava a gente vídeo. fazer mesmo, né? Então a gente tem que fazer o que a gente quer. Colocar o sonho E- na mão dos outros é muita burrice, É né? muita burra. Exato, mas a gente faz. Mas a o gente- ser Não, humano a gente faz. fez, a A gente gente fez. fez. A gente Nós fez. Não deixo fizemos mais. muitas Gente, vezes. Ainda a gente, às vezes, me pego. A gente tem uma questão, né? Mas existem outras questões. Eu acho que a gente tem um certo discernimento Não, com algumas mas é É coisas que a gente ainda. tá crescendo, a gente tá em processo, né? é. A gente tá. Mas Não a gente não chegou onde eu nota. queria, mas dizer que eu tenho amadurecimento. medo hoje de Mas o colocar caminho, né? o vídeo aqui para poder fazer e postar como eu tinha antes. Ai, eu ficava pensando, lembrando das pessoas. Não. Mudei muito nesse aspecto. E outra, a importância de ter pessoas que estão querendo ir junto com você. Não é só é o mentor, com certeza, mas querendo ou não, a gente se mentorou aqui, porque somos muito diferentes. E né? A gente se cutucou uma outra, a gente Bastante. incomodou uma outra. Exato, não tem. E Verdade. aí, ou a gente crescia porque eu ligo fogo, o que a gente mostra para vocês Isso. é o que a gente vive, né? E isso é tão legal, porque a gente vê que às vezes a gente tem uma tendência a só ficar perto dos similares, né? Porque é mais fácil. É Uhum. mais fácil você lidar com pessoas que pensam, que querem agir São tudo como- iguais a você, né? Não é. Só que é muito rico você conviver. A gente briga, a gente se desentende, a gente fica com raiva, mas depois passa e a gente cresce. A gente se desentende em casa. Aliás, a É. gente cresceu muito, né? Muito. Porque é também na hora que você tá ali no inconformismo, né? Que você vê que você quer ser diferente, você quer mudar. Além da gente ter aberto muito a nossa mente, uma vai sendo referência para outra. Ah, eu quero ser igual a Michele, eu quero ser igual a Paula, eu quero fazer igual a Lívia. Tudo isso são referências boas, porque você pega o que é bom, usa a teu favor, de cada Exato. uma, e o que também não é bom, ali você deixa de lado, que aquilo não vai mudar, não vai te fazer, não vai fazer Não, às nada. vezes até o Só que não é que bom, você- o que não é bom em mim, por exemplo. Se vocês me fizerem enxergar, eu posso melhorar. Com certeza. Exato. E vice-versa. E eu acho que muita coisa a gente. Eu Aliás, acho que nós as temos- relações, todo elas mundo tem existem muita para coisa isso. para melhorar, né? Mas As relações, elas existem para a gente ter alguém que seja o nosso espelho. concordo. Exato. E que a gente consiga melhorar através da percepção do outro, né? O que ele vai naquela palestra que a gente viu do Murilo Gun, que ele diz, né, que a pessoa que te irrita é teu mestre. Exatamente. É o que dói. É o que É, Exato. Esse é perfeito. É. Ele matou a pau nessa é, palavra. verdade. Então, Quem é o cara que você acha chato, que ele irrita? Tá. Ele é o seu mestre, porque Ele- ele vai fazer você crescer, vai fazer você aprender. Isso aí. Normalmente a gente quer cair fora, né? Dessas É. pessoas. Mas é aí que a gente durante cresce. algum tempo, né? Se eu também passar a olhar para trás, eu tive gestores que eu falava, ai, eu não quero, pelo amor de Deus, eu não quero. Eu não aguento, essa pessoa tá querendo matar. Mas o quanto essas pessoas me fizeram crescer. sem dúvida. Quando eu olho para trás, eu falo assim, eu tenho muita gratidão por algumas delas. Porque eu Não sei. Não Não, tô eu- tão elevado. Eu também não. eu ouvi Eu isso- tenho um passado aqui que eu não sou eu elevada ouvi nisso, isso não. essa semana, que eu fui falar Ficou assim, pro não, passado. tem uma pessoa que foi muito difícil, mas eu tenho muita gratidão por isso, por isso, por isso, por isso. Aí eu tava conversando com duas amigas, ela falando, não,
não, para. Você não pode ter gratidão por essa pessoa. Eu falei, mas me fez crescer. Não, eu acho que tu tens gratidão por ti mesma, por tu teres tido a capacidade de crescer através dos inputs que essa pessoa te deu. Na A gente dificuldade. tá brincando, não, é brincadeira, mas isso que tu estás falando, eu li um post hoje que falava muito sobre isso. A pessoa conta que ela passou por 3 lideranças nos últimos 5 anos, eu acho, sei lá, durante um período. E ela contou sobre cada uma liderança, só que ela fez a seguinte reflexão: na verdade, eles tinham as características diferentes, que eu tive que me adaptar a todas elas, e a mudança não foi externa, não foi dos líderes que passaram por mim, a mudança foi interna. Eu mudei, eu cresci, eu aprendi com liderar, com líder B, com líder C, eu aprendi a lidar com o momento de transição. Então, eu acho que acima de tudo, eu acho que sim, é legal, a gente tem que ser grato, é verdade. Mas eu acho que essa capacidade desse post, essa capacidade que tu tiveste, que muitas vezes a gente tem, de olhar aquilo que não foi tão bom e conseguir tirar algo de bom, também é muito positivo, porque aí a gente está realmente evoluindo, a gente está crescendo. Serve pelo menos para dizer assim, eu vivi essa situação, eu percebia no momento, eu não tinha muita certeza que eu estava vivendo isso. Hoje, olhando de fora, eu tenho certeza do que eu vivi e não quero mais viver isso. Pelo menos para isso serve. Essa é a escolha que Ou você se você pode viver fazer. isso, talvez você vá agir de uma forma diferente que nem viva isso, entendeu? Você já vai agir, porque você agindo de uma forma diferente, talvez você nem se permita viver aquilo que sabe? É. Porque você já tá, você se permitiu. Mas nem se permitir, às vezes a gente é obrigado a mudar na dor. Eu acho que esses gestores que passam pela vida da gente, esses líderes são mais difíceis, eles ou a gente Não. muda, ou a gente muda, É, ou a gente não vai estar ali. é. Mas eu vou te Então, falar, Mas você aprende exatamente também o que você não quer ser, também tem isso, né? né? É Isso. ótimo. Não, É ótimo essas experiências. Eu também já passei eu por sempre isso. levei- eu sempre E tento- você leva aquilo para você assim, isso é o que eu não quero É o para que você mim. falou agora há pouco, É. assim, ó. Isso aqui eu quero para mim, então eu vou pegar. O que não tá legal, Eu eu não aprendo pego. como lidar com isso, porque eu vou lidar por um E tempo. tem que lidar. Sim, E eu não quero fazer com o outro o que fizeram para mim, que eu considero que é errado. Então, exatamente. esse discernimento traz a maturidade, né? Por quantas vezes eu tive que respirar, 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 respirar Foi para não muita explodir. respiração. Era um exercício de breathwork. Bom, e é legal que isso são fatos, né? E dados bons para a gente poder dividir com as mulheres que seguem o flow e que conversam muito com a gente sobre isso, né? Mulheres que estão no momento de carreira, que estão precisando desse impulso, né? De algo que alguém Em algum viveu momento aqui, alguém já poder ficou travado, em dividir. algum momento alguém já ficou triste, em algum momento alguém já ficou Exatamente. frustrado, Com em algum momento medo. alguém já ficou com medo. Exato. É natural, acontece com E todos aqui, nós. né, gente, são 4 mulheres, 4 experiências. Então, a gente está aqui sempre, além dos convidadas, a gente batendo papo entre nós para que vocês se inspirem, para que vocês possam refletir sobre o momento que vocês estão passando, para que vocês possam mudar também a vida de vocês, porque de verdade, assim, a gente foram 2 anos talvez mais intensos, assim, de maturidade, de autoconfiança, de autoconhecimento. E é um processo, né? Um processo, porque Destravando coisas. a gente quer da noite para o dia. Por exemplo, a gente vai numa rede social e vê fulano que tem só 5 milhões de seguidores, 1 milhão que seja, olha aí, ó, que vida boa. Conseguiu fácil, está lá em cima, então a gente não vê o processo. Tudo é um processo, a gente não quer viver o processo. Não tem da noite para o dia, você não vai Não tem mudar. da noite pro dia. Você não vai mudar. Acho que é isso que você tem que entender, passar pelo processo e tentar até ser feliz mesmo nas dificuldades, porque a vida é o processo. Agora, uma outra coisa além, acho que de posicionamento, que eu acho que talvez todas nós conseguimos evoluir muito nesse aspecto, né? Posicionamento, não ter preocupação muito com o que o outro vai pensar, que eu vejo que tem muito erro com pessoas que eu trabalho ainda e que meu Deus, eu espero não ser mais assim. É puxar a responsabilidade para você. O vitimismo atrasa a vida da gente demais. Ah, eu não fui promovida porque fulano não me olhou, porque não sei quem é injusto, porque puxa o saco daquilo. Eu já estou batendo de novo aqui na mesa. É um pouco. Porque puxa o saco do outro, porque é machista, porque não sei o quê, porque não me enxerga, porque eu não é um bom chefe. Gente, cai na real, isso só atrasa a vida de vocês. No momento que eu percebi que quem vai fazer por mim sou eu comecei a me mexer, É gente. isso aí. É isso. Porque se eu ficar 10 anos reclamando no mesmo lugar, a culpa é de quem?
É isso que você tem que enxergar. A culpa é de quem? Era a pessoa que não me enxergou, eu fiquei 10 anos reclamando no mesmo lugar, inclusive transformando o ambiente num ambiente tóxico, não só para mim, mas para outras pessoas. É verdade. Então, E foi essa o que a gente acabou, autorresponsabilidade, e a gente acabou de falar, né, sobre isso. sim. Acho que Lívia falou. No ponto, a carreira, aqui a gente está falando, vamos falar da carreira, mas qualquer ponto da nossa vida, né? Casamento, a mesma Casamento, coisa. exato. Carreira, É uma amizade. amizade, é uma escolha. A responsabilidade daquilo ela é totalmente minha, é uma escolha que eu Sim. faço. Eu tenho que fazer essa escolha consciente na minha vida. Por quê? Porque ou eu fico nessa inércia, eu falo, não, eu quero mudar. Se eu quero mudar, depende de quem? De mim, de destravar a chave. A gente diz muito isso para a liderança, né? Nossa, você é responsável pela tua vida, você é responsável pela sua carreira. E isso tem que ser verdadeiro, o que a gente aprende na mentoria, né? A gente tem que dar graça até porque não é bom. Estou feliz também com o que deu errado. É isso. Você falou isso agora. Então é a carreira, é isso. Não fica ali se vitimizando, mas enxerga que, não, eu não cheguei lá porque eu não dei esse passo. Eu fiquei aqui travada. Por que eu quis ficar aqui travada? Isso aí, eu fiquei aqui travado. Eu fiquei, né? Pois é. Ninguém me travou. Ninguém. Não, exatamente. Mas isso, não sei, mas a opinião de vocês, mas a mentoria nos ajudou muito a falar assim, poxa, a gente foi, tem um podcast, a gente viajou para Harvard, a gente fez curso, a gente se desenvolve, a gente mete a cara. Só que a gente muitas vezes não se posiciona da forma que deveria para sair do lugar que a gente não quer estar, né? E depende de quem, como a Michelle comentou, de cada um de nós, de cada uma de nós, Vou né? tomar uma decisão. É. Que nem o vídeo que eu gravei ontem. É uma decisão, uma pequena decisão todo dia. Que inclusive se posicionar é muito isso, tomada de decisão. É. A gente não pode ficar em cima do Não muro. pode ficar em cima do muro. As decisões têm É que ser dizer o que tomadas. precisa ser dito. É tomar uma decisão. Se o que eu quero é sair do ponto A para o ponto B, eu preciso tomar decisões coerentes que me levem do ponto A para o ponto B. Não adianta eu querer sair do ponto A para o ponto B e não fazer o que eu tenho que fazer para percorrer esse caminho. Isso Ah, eu aí. quero emagrecer, vou ficar aqui sentada. Tudo bem, hoje dá para emagrecer ficando sentada porque a gente fura a barriguinha. Mas né? não é Mas- isso. Não é isso. Mas Não vai é voltar a isso. engordar se ficar sentadinha. É isso, tem que fazer músculo. É E verdade. essa questão da autorresponsabilidade, o que eu vejo é que a gente fala muito assim, não estou falando só de ambiente corporativo, não, tudo. Não, A tudo. gente fala de tudo, Tudo. seja família, seja um meio, corpo você da da gente. comunidade, a gente diz assim, às vezes você vive reclamando que o ambiente é tóxico, né? O ambiente é tóxico, não me faz bem, aquele lugar que eu estou, porque na minha família não tá bom, porque meu marido, porque no meu trabalho e tal. Cara, às vezes você está sendo tóxico, porque a partir do momento que a gente se vitimiza demais, não se responsabiliza, a gente também está sendo tóxico. Uhum. Não é só. A gente fala muito dos outros, mas procurar se enxergar mais do que só apontar para o outro. É isso que a gente tem que fazer. Ah, porque ninguém faz isso, porque eu não vou fazer. Não, mas faça você, porque é um ganho para você. Você acelera a sua vida muito mais. Por isso que quando a gente está na mentoria, que a gente ouve aquelas lapadas lá, é ruim, mas de verdade, é aquilo que mexe a Ah, eu gente. É a adoro verdade, apanhar. a pura verdade, né? Eu não gosto, não, você- mas Não, é na importante. mentoria, gente, É, por favor. A mentoria é Mas tem nos importante, mas ajudado. essa é a importância de você fazer uma mentoria, você ouvir o que você quer e o que você não quer. Exato. É. Principalmente o que não quer, porque é muito fácil você ouvir o que você quer. Ai, tô linda, magra, bati minhas metas, né? Tá, mas não. Quando te diz o contrário do como você fez aquilo, você acha que você não tem direito outra, de assim, ó, não tá- aceitar e ficar brava. Não, tem que aceitar E sim. bateu a meta, mas poderia ter dobrado a meta. Ai, meu Deus, Dilma. Não, É. Não, rapidinho, eu brinquei porque eu fiquei refletindo sobre uma coisa. É porque eu acho que a gente também não tem que invalidar algumas situações que realmente são desgastantes. A gente também tem que se acolher muitas vezes. Sim, é outro Não ponto. só se chicotear, É. né, nessa proporção de assim, tudo sou eu. Não, tem situações que realmente nos prejudicam, tem situações que realmente. Agora, uma coisa é fato. A gente só vai sair dessas situações quando a gente olhar para o contexto e saber como sair dessas Olhar pro situações. contexto. Não é invalidando E- não é ambientes, não invalidando, é mas é- invalidando pessoas que muitas vezes de fato nos prejudicam. Não, acontece. E nem Sintam-se dando a acolhidos louca, né? porque acontece. O ponto é a como gente sair, ter, né? é a Como gente ter sair a disso? consciência e sair disso. Exatamente. Não é ficar, ai meu Deus, mas fulano. O contexto ele existe, ok, ele existe. Mas o que eu vou fazer com esse contexto que existe, se estabeleceu e que não está me fazendo bem?
É isso. Esse é o negócio. É sair desse lugar que não é bom, que É não tá isso. bom. É isso. Não é se tornar mais um problema. É, Porque muitas vezes, dependendo da mentalidade que a gente está naquele momento, do que a gente está vivendo, porque a gente tem que parar também e pensar, muitas vezes a gente não está no momento bom da vida da gente. Sim. Né? Às vezes a gente está num relacionamento que está difícil, às vezes a gente está com problema com o filho, às vezes a gente está com problema financeiro, às vezes a gente está com outros problemas que acabam nos fragilizando e que um ambiente que não está tão bom acaba nos acometendo. Né? Falar de um lugar de fortaleza é fácil, mas falar de um lugar quando você está frágil é mais difícil. Então, quando você está nesse lugar de fragilidade, procura alguém para te ajudar, para te dar a mão, para te puxar dali, mas não te coloca nesse lugar de vítima, porque esse lugar de vítima ele só Só vai te te afundar, Te atrasar. só vai afundar. Agora, esse ponto, se você parar, se a gente parar para pensar aqui, hoje nós somos ser humano, né? Vamos falar, nós quatro aqui somos reflexo, muitas vezes. Lógico que tem as circunstâncias, como você mesmo falou, tem momentos que são difíceis e a gente tem que saber passar por eles. Não é vou dar louca, me responsabilizar e sair correndo, não. Tem que ver o como, né? Entender o contexto. Mas nós somos reflexo de todas as decisões que a gente tomou na vida. Em nenhum momento ninguém, assim, pelo menos no nosso caso, né, em condições normais de temperatura e pressão, ninguém colocou uma arma na nossa cabeça, a gente não foi obrigado a nada. Nós escolhemos com quem está do lado, nós escolhemos o como graças a Deus a gente teve condição que estudar, nós escolhemos fazer as mudanças que a gente fez na vida da gente de lugar, principalmente aqui as três, né? Você já veio de Campinas para cá, mas a gente mudou mais. Uhum. Nós escolhemos o curso não está com as pessoas. Nós escolhemos fazer o Ligo Flow, nós escolhemos não ir para o comercial ou ir para o comercial. Então, somos reflexos das nossas decisões. Então, muitas vezes, essa questão do vitimismo é perdi o time, será que eu não estou perdendo o time? Né? Será que esse contexto não me cabe mais? Eu estou aqui, tempão aqui, insistindo no contexto. Então, assim, é importante. Aí entra. É uma coisa, é uma viagem aqui. Eu vou fazer uma viagem, igual a Ju fala muito. Eu acho que eu estou viajando muito, mas aí entra muito a questão da inteligência espiritual. Porque quando a gente silencia mais, começa a ouvir mais, sim, silenciar, começa a ouvir mais as pessoas, ter mais fé, porque não é questão de religião, é questão de você ter uma conexão com o alto também e tal. A intuição começa a falar com você. E A talvez espiritualidade que a gente falou no começo. essa intuição, É que muito seja Deus, a importante. espiritualidade, quem fala com a gente, faz com que a gente, inclusive, enxergue mais esses processos para não perder tanto tempo como Sem vítima, dúvida. né? É porque aí você começa a ouvir, né? É todo um processo, são É. vários pilares, não é só o pilar ou financeiro, Eu acho que a ou gente pilar podia de estar com papel aqui para trabalho, anotar né? esses pilares, né? Porque eu acho que esses pilares é o que transformam, é o que destrava. Tem a mentalidade, que seria A um pilar, mentalidade, a a espiritualidade, espiritualidade, a coragem. a coragem, a né? A autoobservação. conexão, a autoobservação, Isso aí. exatamente, a escuta. Escuta. Você está aberto, né, para poder ouvir, porque muitas vezes a gente tem tantas certezas, mas a gente tem que ter cuidado, porque é muito tênue certeza e intransigência. Né? Porque é bom a gente ter certezas, porque quando a gente tem certeza, a gente se posiciona, a gente consegue deixar uma marca. Como é que tu defines a Paula, como é que defines a Michelle, a Lívia e a André? Você consegue, porque são pessoas que carregam verdades e certezas. A gente só tem que ter cuidado para não ser intransigente, Sim. porque a intransigência, Sim. ela para, ela trava. Trava. E o que a gente está falando é de destravar. Destravar. E esse a gente começou falando muito sobre destravar, o que destravou e o que a gente quer continuar destravando. Mas, muitas vezes, eu vou trazer um exemplo pessoal meu. Eu fiz uma mudança, estou fazendo uma mudança diária agora, né? Vou para uma área, e quando eu anunciei isso, que aconteceu, eu fiz o processo, passei e tal. Quando eu anunciei isso, eu senti das pessoas, a maior parte das pessoas não entenderam por que o do movimento. O porquê do movimento? Mas por quê? Sabe, ninguém falou, mas estava no rosto. Nossa, maravilha que você está indo. Estranharam, queriam entender se estava acontecendo algum problema onde eu estava, porque parecia que estava tudo bem, eu estava com grandes projetos, etc e tal. Eu senti isso em muitas pessoas. Eu tive que explicar para algumas. Porque o que acontece? Nem sempre você precisa destravar. Muitas vezes você tem que destravar, mas às vezes você quer acelerar um processo. Às vezes, quando você está bem, é que você tem que olhar o seu É futuro. isso aí. Né? Você não tem que Exatamente. esperar ficar mal para você ver o que vai fazer, porque Pensar isso, o que né? vai fazer. A gente sempre vai ter coisas para destravar, mas se você estiver olhando a sua vida, o seu propósito, sempre analisando ele de uma forma responsável e consciente, com todos esses pilares que a gente tem falado, talvez você possa estar num bom momento, mas é nesse bom momento que você tem que fazer uma mudança.
Então, isso é uma coisa para a É gente aquilo que a gente refletir. falou na mentoria, né? Às vezes é pelo amor, às vezes é pela dor. Exato. E é muito bom quando a gente consegue fazer pelo amor. Muito melhor. Fica Muito mais melhor. É leve. menos doloroso, é mais Isso. leve. Pois é. Mais E o que leve. pode acontecer? Eu pensei comigo. No chão não passa. Pode dar, vai dar muito, para mim vai dar muito certo, eu tenho certeza. Mas existe uma probabilidade, existe a possibilidade ali, sei lá, 5%, A vamos dizer assim, de não. probabilidade não existe. Existe uma Uma possibilidade. possibilidade. Ok, e se acontecer, aconteceu. Pelo menos eu aprendi, Mas sabe? tem a possibilidade também de você ter ficado lá e também Mas aí ia ficar né? no mesmo. não ia aprender, não ia conviver com outras Olha, pessoas. a decisão foi tomada, eu não vou olhar para trás, entendeu? Vai criar novas sinapses. Exato, Eu acho. conhecer pessoas Maravilhoso. novas. Eu tô super animada para Área conhecer gente nova, nova, área segmento nova. novo. Então, assim, ó que legal, a gente faz uma mudança. Você falou muito de conhecer pessoas novas, buscar pessoas, estar com outras pessoas que te desenvolvam, etc e tal. Inevitavelmente, eu não vou precisar nem fazer esforço, porque isso vai acontecer comigo. Olha que legal. Sim. E isso tudo é muito pensado quando a gente está consciente de quem a gente é, o que a gente quer para a vida da gente. Exatamente. Sabe uma coisa que veio aqui na minha cabeça, tô falando isso? Que essas habilidades que a gente vem desenvolvendo e vem construindo e vem intensificando e ficando cada vez mais latentes na gente, cada vez mais elas são mais importantes. A gente está vivendo um momento da humanidade, do mercado, do trabalho, que isso aqui, o ChatGPT, ele vai te dar todo o conhecimento técnico, embasamento. Eu posso escrever, fazer o que eu quiser, eu posso pesquisar sobre o que eu quiser, eu posso encontrar uma fórmula sobre o que eu quiser. Se eu não tiver uma habilidade de saber ser humana, de saber transitar, de saber me relacionar, de saber ser agradável, porque Tocar as você quer pessoas. conviver com gente agradável. Uhum. Se você não tem essa habilidade de ser gente, eu até me arrepio. Todo mundo é igual. Porque dá para todo mundo o Todo conhecimento. mundo minimamente interessado hoje é igual. Tu me dás uma atividade, uma tarefa, dá para mim, para ela e para ela, nós três temos a mesma possibilidade de te entregar. trazer essa tarefa. Sim. O que te Hoje ainda faz uma diferencia? diferença se tu estás mais adaptada e usas prompts melhores, mas vai chegar uma hora que nem isso, porque os prompts vão estar prontos. Uhum. Então, se você não desenvolver hoje uma habilidade de saber ser gente, de se relacionar, de se crescer, conectar. de saber ouvir, que a gente tem muita dificuldade de ouvir. A gente fez aquele podcast com aquela moça que disse que tem muito curso de oratório, mas devia ter curso de escutatório. É verdade. Saber ouvir, saber ter empatia, de saber capturar o que o outro pensa, o que o outro quer, conseguir fazer conexão entre aquilo com isso e ver o que tu pode desenvolver com... Cara, se você não começar a desenvolver esse tipo de habilidade, aí sim você vai ficar para trás. Não é o ChatGPT que vai te deixar para trás. Não é o IA, É você, né? você Todo mesmo. mundo fala Até que vai porque o ficar. que você Mais vai uma fazer. vez. É mais uma É. vez a autorresponsabilidade, né? É. Você não conseguir se conectar e ter conexões verdadeiras e que te tragam, te levem a outro patamar. E E é, quanto é gostoso a gente falar com cada vez mais pessoas É. diferentes, e ouvir pensamentos diferentes. Sim. hoje eu tava. Eu E na hora que vem desculpa, não, Adélia, já imagina. deixa você falar de antes, na hora que veio, que ela falou assim, na hora que vem essa questão de você ter o prompt, a apresentação vai ser igual para todo mundo em breve, a gente vai ter acesso às mesmas coisas, etc. Quem está por trás, quem mais tiver essas sinapses, tiver aberto a coisas novas, estiver se desenvolvendo, não estiver sentado no mesmo lugar, sabe aquela a mentalidade fixa, né? A verdade é essa, no mindset fixo, essas pessoas a gente que vai fazer a diferença, porque o padrão vai estar ali, né? O técnico, o chat GPT, a apresentação. Quem vai fazer a diferença é quem está por trás e que tem muitas experiências e a criatividade combinada, É. né? Então agora são os power skills que estão... Exatamente. As pessoas, elas. A técnica, a gente já falou isso em outros encontros, né? Que a técnica a gente aprende fácil, mas a conexão não, né? Conexão é uma habilidade que você tem que desenvolver, porque não é todo mundo que Que tem essa vontade, disponibilidade e a habilidade de chegar num lugar e querer conversar com todo mundo, e, enfim. Mas eu pensei muito nisso hoje, coincidentemente, eu nem achei que a gente fosse entrar nesse tema, porque eu tenho sido muito procurada no mercado para ajudar outras pessoas a se recolocarem. E eu acho muito legal quando alguém me procura para isso, porque é uma confiança, né? A pessoa confia em você. Passou pela minha vida em algum momento, de alguma empresa que eu passei, e ela tem essa confiança de estar ali, né? E hoje eu fiz 5 indicações ao mesmo tempo de vagas totalmente diferentes que as pessoas se inscreveram.
Então eu parei 1 hora do meu dia para, com muita cautela Cuidado. e dado conteúdo, poder voltar o tempo naquele momento que eu estive com aquela pessoa e poder contar um pouco do que eu sempre enxerguei dela para poder fazer essa indicação. Por que que eu estou contando isso, né? Porque as pessoas precisam uma das outras. Isso sempre vai existir. É com o que você acabou de falar. Então, quem não gosta de gente, além de ter, se você tem duas saídas no futuro, né? Ou você vai ser muito bom em IA, ou você vai ser muito bom em gente. Porque IA não Imagina ser vai. bom nos dois. Exatamente, porque não vai substituir totalmente. Você sempre vai ter uma relação humana por trás, Espero, né? né? É. Você sempre vai Pelo ter que amor de ter, Deus, pelo menos você isso tem que sempre vai viver. ter uma conexão com alguém que te dê algo, com alguém que te ensine alguma coisa, te abra a mente para algo, que traga alguma coisa na sua vida que te faça mudar para uma melhor. Então, isso está dentro É dos muito bom, né? Ainda core bem skills, está dentro da mentoria, Ainda bem né? que eu gosto de trabalhar com gente. Isso aí. Gente me inspira, Ai, eu me adoro desafia. É, Me isso irrita aí. também, muitas vezes. Para quem É. gosta de trabalhar com gente, Eu gosto de trabalhar com gente, mas eu estou numa fase. A gente tem que ser realista também de vez em quando, que às vezes irrita, né? Porque você lidar com Ah, pessoas nem tudo são diferentes, né? flores, Nem né, tudo é. gente? Nem tudo É, são flores, mas é gostoso é bom, demais. é bom. Meus No final filhos é me bom. irritam, gente. É. Não, eu Se acho o filho que. irrita, que a gente já... Pois né? é, gente. Relações são Até a minha complexas. cachorrinha, que não é minha, é da minha Ah. filha. A minha filha tá viajando. E aí, eu sou a segunda dona, eu acho. Eu chego em casa, ela quer atenção imediata. Eu digo, agora não dá, Chica. Acabei de chegar, calma. Eu acho que, para mim, Tá assim, bom. eu tenho certeza, assim, a mensagem que fica aqui, de tudo que a gente está falando, que ou destravou, que vai destravar esse ano, e a gente faz com muito mais intencionalidade. Tudo que a gente falou aqui que vai destravar, eu não tenho dúvida que cada uma de vocês aqui, de nós, vamos destravar. A gente chegar no final de 2026, a gente tem que Diferente do buscar que esse a gente tá podcast entrando. aqui, ó, mostrar Isso o aí. vídeo e depois fazer uma comparação onde a gente chegou, que a gente use ele como referência. Sim. Sim. E que a mensagem, para mim, que fica aqui é que é uma perda de tempo você tentar fazer qualquer mudança, destravar, crescer, acelerar sozinha. Sozinha você não vai conseguir nada, ou sozinho. Você precisa das pessoas. Tudo que a gente falou aqui tiveram outras pessoas envolvidas. Seja um mentor para acelerar a carreira, seja um amigo, seja outras chefe, pessoas, um um líder. chefe, que o chefe pode ser um bom chefe, um chefe difícil, mas o fato é que você precisa de pessoas. Sozinho é muito mais difícil. E não tem porquê a gente fazer qualquer tipo de mudança só com a gente mesmo. Como é que você vai aprender dessa forma, né? Acho que quanto mais a gente se abre, mais rápido a gente tem os resultados, independente de Sim. qual for, né? E o Flow está aqui para ajudar as mulheres a destravarem muitas carreiras. É, assim como a gente Assim tem como a destravado gente a nossa, tem. né? Exatamente. Porque isso aqui é uma carreira. Isso aqui que a gente está fazendo agora é uma É carreira. mais uma, né? Mais mais uma, uma. exatamente. E pensa Mais que é uma. fácil, a gente está aqui agora, né? São São 10h38. 10h30 Da noite. e 8 da Que noite, fique claro. porque a gente tem um propósito e porque a gente quer que o nosso propósito seja entregue. Então, poderíamos estar em casa, dormindo, curtindo a família, a gente está aqui por vocês. Isso aí. E por nós. Sim, Sempre Com por certeza. nós. E a minha mensagem que eu queria deixar é algo que eu já falei aqui, mas que tem sido muito forte para mim nos últimos meses. Abre a tua cabeça para outras perspectivas. Tenha as suas certezas, eu acho que a gente tem que manter as nossas certezas, porque elas fazem a gente ser quem nós somos. Mas te dá a oportunidade de ver as coisas sob uma outra ótica, que pode abrir um horizonte, caminhos muito melhores, caminhos diferentes, para você experimentar. Te dá a oportunidade de crescer, de evoluir, de se desenvolver de alguma forma. Né? Isso aí. Então, bora, menina, bora terminar diferente? Bora Bora. destravar, bora ficar em pé. Bora com a gente, né? levanta aqui da cadeira, toma É. atitude. Levanta Venha, o venha bumbum, destravar sua vida, venha destrava, tira essa criar, cadeira daqui, venha abre destravar espaço. tua vida, música tua pra gente carreira, venha Canta uma criar, música aqui. venha fazer os seus propósitos Vamos virarem terminar com uma realidade, música. porque a gente vai ajudar você a construir isso aqui conosco, né? Então, acho que é isso. Vou botar, a gente vai Paula, vou terminar. botar uma música para você Ela vai destravar. dançar aqui. Foi a primeira que estava aqui na minha playlist, Forever Young. Então a gente vai dançar o quê, gente? Vai dançar o quê? Vai dançar romântico, né? Forever Ah, Young, eu acho muito essa bom. música muito top. Forever young.
Tchau, galera! Beijo. Uhul.